Rapaziada, vídeo novo começando aqui, então já deixa seu like, se inscreva no canal aí pra você não estar perdendo nenhum vídeo novo. E também não esqueça aí de estar deixando um comentário relacionado ao vídeo. É isso, bora pro vídeo. O cara mandou um negócio de futebol. Os setores da sociedade, em maior ou menor grau, mas não tem escapatória. E uma atividade em que esse problema vem se acentuando é o futebol. Compra de árbitros e manipulação de resultados não é uma novidade. Mas nos últimos tempos, cresceu a preocupação com o tema na medida em que as apostas esportivas se tornaram uma febre no Brasil. Será então que o futebol se tornou um imenso teatro? Um esporte que atrai bilhões de pessoas apaixonadas e que, consequentemente, movimenta bilhões de reais, dólares, euros e todos os tipos de moeda que fazem a roda das competições continuar girando. Esse é o futebol. Um esporte simples e muito popular. Milhões de pessoas, todas as semanas, se dirigem aos estádios Gadaiada patérica. independentemente do país em que estejam localizados, para acompanharem um bom e velho jogo de esporte bretão. Mas para alguns torcedores, mesmo com a emoção que existe no futebol, isso não basta. Eles precisam de uma pitada. Olha que vergonha, cara. Nossa, eu vejo uma cena dessa assim, ó. Isso aí eu fico constrangido. As apostas esportivas Ah lá, é o espírito do porco, ó. Isso aqui é o espírito do porco, ó. Ó o NPC aí, ó. são vistas como ideal para aqueles que querem assistir a um esporte e ainda ter a chance de lucrar, fazendo a chamada fezinha. E se perderem dinheiro nesse processo, faz parte. O Brasil viu nos últimos anos o mercado de apostas esportivas, feitas principalmente pela internet, se tornar algo não só muito popular, mas também um setor de grande relevância econômica. Afinal, você deve estar cansado de ver várias casas de apostas que surgiram recentemente, patrocinando clubes de futebol tradicionais. Mesmo durante a Copa do Mundo, era comum ver as placas publicitárias dessas bancas patrocinando emissoras que detinham os direitos de transmissão do maior evento esportivo do planeta. Essa febre começou a ser notada muito bem após o isolamento social em 2020, quando as pessoas passaram a fazer tudo pela internet, incluindo apostar. Mas o setor começou a renascer mesmo em 2018, quando o então presidente Michel Temer regulamentou as apostas de cota fixa, em que Esqueceu de pagar a mulher da noite. Fica atento aí que já já o celular da sua mãe apita. a pessoa já sabe o valor que pode receber no instante em que realiza a aposta. Existiam, porém, as empresas desse mercado não podiam ter sede no Brasil, apenas as estrangeiras. Não é exagero algum dizer que o brasileiro adorou essa legalização, já que os sites desse segmento estão sempre inundados de novos usuários e de apostadores assíduos. E através deles, você pode apostar em tudo que pode acontecer numa partida. Eu não estou exagerando. Você pode não apenas apostar se o jogo terá vitória de um dos lados ou empate, como também palpitar quantos gols irão sair, se os dois times irão marcar e em qual tempo, se sairão mais ou menos de 3 gols. E se fosse só isso, já estaria bom. É possível também apostar em qual jogador irá marcar gol, quantos escanteios terão na partida, se haverá ou não pênalti e até mesmo se algum jogador será expulso. E olha, eu não listei aqui nem metade das possibilidades de apostas existentes, para você ter uma vaga noção da extensão desse mercado e como ele movimenta tanto dinheiro. Só que mesmo sendo uma atividade legalizada e que à primeira vista não causa danos à sociedade, ela também é capaz de atrair atenções bastante negativas, principalmente por culpa daqueles que ganham com as apostas através da corrupção dos profissionais envolvidos nos jogos, para lucrarem sempre ou lucrar. Bom, então vamos resumir aqui. O traficante é uma mola propulsora do tráfico, né? Aquele retardado lá que é escolhido pra ficar traficando droga, ele tá sendo uma mola propulsora de um crime, certo? Ele é bucha de canhão, né? Ele é usado pra isso. No mundo das apostas, é exatamente a mesma coisa. A turma que fica apostando é por conta... Aliás, vamos mudar. É por conta das pessoas que ficam apostando que continua existindo a corrupção dentro do esporte. As pessoas estão se beneficiando disso. E depois elas querem ser coerentes na cabeça delas a ponto de querer falar que o país tem que melhorar. Que é um país de verdade. Vai todo mundo se fuder. O brasileiro tem espírito de porco. Pessoas que ficam apostando seu dinheiro nessa porcaria, elas não têm coerência nenhuma, não têm moral nenhuma pra pedir por um país justo. Quem é justo não fica apostando em jogo de azar. Quem é justo não fica apostando num jogo sabendo que tem pessoas que estão perdendo e outras ganhando por conta de decisões arbitrárias de pessoa X ou Y. Certo? Pessoas que têm coerência não ficam incentivando outras a perderem dinheiro apostando em jogo de azar. Essas pessoas não podem querer torcer por um amanhã melhor. Isso daí pode parecer uma coisa pequena. Você fala, Xandão, mas uma pessoa fazer isso daí... O problema é que não é uma pessoa que faz isso. São muitíssimas. E aí quando você junta isso tudo, tá aí, ó. Você tem corrupção instalada. Ah, você tá achando ruim que eu tô falando, ô seu merdinha? Porque você aposta, você fica fazendo essas coisas? Deixa eu te falar um negócio aqui. Pau no seu cu. Você que vá pra... Você que se dane. Você que vá, merda.
Vai ficar ansiosinho porque você tá ouvindo a verdade? Ô seu bucha de canhão, babaca. Você tá sendo usado pelo sistema, enquanto uma minoria de pessoas fica escrotamente milionária através do quê? Através da desgraça de outras. E você, queridão, sabe o que você é? Você é o motor, ou melhor, você é uma parte do motor disso tudo. Fica aí, ô babaca. Fica aí nessa merda aí, ó. Vai atrás de viver sua vida de maneira legítima, não. Aí amanhã você acorda e reclama. Ah, que país ruim. Aí amanhã você acorda pobre, você acorda aí que o seu dinheiro sumiu, seu dinheiro foi perdido, às vezes um bandido te pegou, às vezes esse governo corrupto tirou seu dinheiro, às vezes você perdeu na aposta, dane-se. Você saiu na rua pra dar uma volta com a sua namorada com o dinheiro da aposta no bolso que você acha que você ganhou? Você ganhou lá R$1.000, você acha que você é o bom da boca, né? Vamos lá no shopping hoje, amor, eu pago. Aí você é assaltado no meio da rua e amanhã você quer um país melhor, não é verdade? Hã? Aí você chora. Aí você vem aqui falar pra mim que a gente não tem gente honesta nesse país. Puta, nunca vamos ter um presidente honesto. A gente não tem como melhorar. Nacionalismo, Xandão. Como nacionalismo? Nacionalismo? É verdade, né? Se depender de você, não tem mesmo, cara. Né, ô apostador de meia tigela? Babaca. Tonto. E você... Eu falei aqui do exemplo do traficante, tá? Que todo mundo sabe. Você que consome essa porcaria... Você é exatamente o mesmo cara que consome aposta. Se não houvesse os imbecis, gados, que se corrompem e utilizam essa porcaria, não existiria o problema. Você mandou R$5. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Porque depois vocês não podem falar assim, ó. Ah, ninguém me avisou. Avisou sim. Avisaram sim. Então vocês estão de parabéns por financiarem uma das catástrofes do mundo moderno, né? Porque esse negócio de aposta... Inclusive, o governo é tão patético, esse governo aí nosso, que agora eles estão querendo taxar. Vocês viram isso? O governo não tá preocupado se a aposta é uma coisa boa ou ruim. Ele vai meter a mão lá. O Haddad já falou que quer taxar. Porque eles conseguem tirar... Sabe quanto que eles conseguem tirar de taxação de negócio de aposta? 13 bilhões. Se os caras taxando isso tiram 13 bilhões, imaginem os donos disso. A lavagem de dinheiro que não tem por trás de uma merda dessa. Vocês imaginam os caras que... Tá assim, e você aí tá contente que você ganhou R$1.000 e tá louco pra ir lá e perder os R$1.000, né? Que é isso que vai acontecer, né? É um dinheiro amaldiçoado. É a mesma coisa que o maconheiro chegar amanhã e querer um país melhor. Calado, seu verme. Você não tem a mínima dignidade pra fazer a sua parte. Quem é você pra rezar ou pedir por um amanhã melhor, seu bosta? Sabe o que se chama coerência? Será que você já ouviu essa palavra uma vez na vida e tentou aplicar isso na sua vida? Ou você é um ser repugnante? Ou você é relativo? Ah, isso aqui é certo, mas se não for certo pra mim e vantajoso pra mim, não é tão certo assim. O que eu vou ganhar com isso? O que eu não ganho com isso? Não é verdade? A maioria que se foda. Eu não tô ganhando nada mesmo. É relativo. Não tá ganhando nada, né? O cara é tão burro. Ah, vai, deixa pra lá, vai. Mano, eu não quero nem ser prolixo. Eu não vou nem ficar falando tanto sobre isso, porque é sério. Eu tenho nojo do espírito de porco que o brasileiro adquiriu, tá? Eu tenho nojo. Lucrarem mais. Mas isso não é de agora. Mesmo antes da febre das apostas... Super, odeio apostas. Meu irmão fica emocionadinho quando ganha. E eu fico puto. Manda doble. Toma, tamo junto. Pois é, fala pro seu irmão que ele não passa de bucha de canhão. Eu fumo maconha todos os dias, Xandão. Parabéns. Você não passa do quê? De um gado com um QI baixíssimo. Outra bucha de canhão também. Você tá sendo usado... Enquanto que uma meia dúzia aí de pé rapado fica com muito dinheiro às suas custas, tá? E pior ainda, pessoas morrem. E você tem culpa nisso. Seu merda. Você tem culpa nisso. Ó, ela existe. Pessoas que usam... Eu não preciso nem falar isso aqui. Pessoas que usam... Que compram essa porcaria pra usar estão incentivando o tráfico. O tráfico gera morte...
Salve Xandão. Gera Aconteceu ameaça, alguns problemas comigo, gera mas tráfico de pela noite, arma. mas meu psicológico Uma foi coisa fazer- tá diretamente ligada na outra. Você que consome essa porcaria que você compra aí, sei lá onde essa merda, você é simplesmente... Você não passa de uma mola propulsora de desgraças alheias. Então toda vez que você ligar, seu desgraçado, a internet, seu computador, a televisão e ver que uma pessoa foi morta pelo tráfico, morta por causa de droga, alguma coisa, saiba que tem ali uma gotinha. Assim, ó. Uma gotinha. Imagina uma... Ó, tem uma... Ó, que não tá pegando aqui, ó. Não tá saindo a tinta na minha mão. Tem uma gotinha de sangue na sua mão, seu desgraçado. Mas o importante é que é tudo relativo, não é verdade? O importante é que você tá tendo a sua brisa. Ah, eu tô na minha brisa, que eu não faço mal pra ninguém. Como você é burro? Você realmente acredita nisso, seu idiota? Será que você tem a capacidade mínima de fazer 2 mais 2? Você consome uma coisa do demônio, que faz parte do tráfico. Você realmente acha que você não tá fazendo mal pra ninguém? Você é burro a esse ponto, cara? Olha meu superchat. Você realmente é tão burro? Você conseguiu colocar isso realmente na sua cabeça? Que você não tá fazendo mal pra ninguém? Só pra tentar trazer uma espécie de conforto fajuto que justifique você usar uma merda dessa? Patética. esportivas se espalhar pelo país. Entre 2016 e 2018, foi deflagrada uma operação batizada de Game Over em vários estados da federação. Nela, descobriu-se o que é uma tendência mundial. Não são apenas os resultados das partidas que sofrem manipulações, mas até mesmo situações durante os jogos, como acertar qual equipe cobraria o primeiro lateral do jogo. E identificar a manipulação de um aspecto tão trivial de um jogo é algo muito mais... Quem criou a maconha foi Deus. Nenhuma parte da Bíblia proíbe o uso de ervas e de fumar. Então, na cabeça do Evolution, você está aplicando a parecência, não é verdade? Olha a cabeça do evolucionista. Deus criou a maconha. Deus criou o tráfico de droga? Deus criou o tráfico de arma? Deus criou, ele é responsável pelo mecanismo criado para que essa droga chegue até você, seu filho da puta? Hã? Ah, não, né? Mas, porra, na cabeça do Evolution, se 98% da água viva é água e 98% da melancia é água, a melancia é uma evolução da água viva. Ou vice-versa. 98% da nuvem é água. A nuvem é uma evolução da melancia. Não é verdade, seu Evolution de bosta? Hã? Deus criou a maconha. Logo, o tráfico não tem problema. Gente morre por causa disso, não tem problema. Eu consumir isso aí também não tem problema. Claro que não. Foi Deus que criou. Eu só sou puxa de canhão, só. Parabéns, Evolution. Skinny Guy Evolution. Nossa, você tem um QI muito alto. Me passa o seu endereço agora. A gente precisa fazer uma tese em cima dessa sua assertiva pra você ganhar o prêmio Nobel. Eu não sei como um cara como você passa desapercebido pela sociedade. É impossível você dar uma volta na calçada e ninguém parar e olhar e falar: nossa, esse cara, ele tá calado ali, ele nem fala nada, mas olha como ele é inteligente. Não precisa nem abrir a boca para as pessoas perceberem a sua inteligência. Fantástica. Tem que ganhar um prêmio Nobel aí, não é verdade? Tá de brincadeira comigo, hein, irmão? Caramba. Olha... Se vocês ganhassem 50 centavos pra cada momento que vocês falam uma merda, vocês iam estar milionário. mais complexo que chegar à conclusão de que um jogador cometeu um pênalti propositalmente. Nos casos investigados pela Operação Game Over, não eram apenas jogadores os principais investigados, mas vários membros de um mesmo clube, desde a comissão técnica até os atletas, tudo feito de forma pré-coordenada. Mas o Estado N deixa eu plantar maconha, Xandão. Como proíbe uma planta de nascer? Ô seu burro, a questão não é você ser permitido plantar ou não. Não tem que ser permitido, seu idiota. A maconha degenera o seu cérebro, seu imundo. Se eu permito que as pessoas consumam um produto onde vai comprometer o raciocínio delas, vai alterar a percepção de realidade delas, eu enfraqueço a sociedade. E pouco a pouco isso vira uma espécie de vírus. Contamina de um em um. E sabe qual que é o pior de tudo? Eles sabem disso, mas eles não estão preocupados com a sua saúde. Porque existe o tráfico. O que eles estão preocupados, na verdade, é isso aqui, ó. Ó.
O sistema não tá preocupado que você tá acabando com a sua cabeça, seu idiota. Ou se você vai morrer, ou se você tá contribuindo pro tráfico, se você não tá contribuindo, se você é um cara que consome de vez em quando, não interessa. Você tem que trabalhar com fatos. Para de ser gado. Não é porque tá na natureza que é saudável, seu idiota. Existe veneno na natureza também. Foi o criador que colocou o veneno lá. Por quê? Porque precisa haver um equilíbrio, não precisa? Do mesmo jeito que existe a droga, existe a cura. Não é assim que funciona? Você vai lá no meio da floresta achar veneno pra comer, seu idiota? Claro que você não faz isso, né? Então para de ser... Olha, para de cagar pela boca, por favor, cara. O negócio simplesmente faz mal. E ponto. Não adianta querer ficar com esse papo aí, querer relativizar. Faz mal. E já era. Pra vocês terem uma ideia, a trembolona, aqui falando de esteroide, tá? A trembolona, que é um esteroide que não foi feito nem para ser usado por humano, ela acaba com o seu cérebro. Ela é uma queimadora de neurônios. É o mesmo efeito que a maconha causa numa pessoa que consome de médio prazo a longo prazo. O que isso significa? Significa que se você passar aí 2, 3 anos, 4 anos da sua vida consumindo isso, sabe o que isso está significando? Sabe o que isso está trazendo na prática? Uma perda extremamente considerável de neurônio, cara. Cifrão 5.5. O que importa é que ela fazer eu relaxar e ficar na brisa. Então, tá certo. Sabe por que você tá relaxado? Porque você tá ficando cada vez mais burro. Claro, uma cabeça onde eu não tenho neurônio, eu não penso, eu viro um vegetal. A planta tá sempre relaxada. Não, mentira. Eu não vou te comparar com uma planta. É uma ofensa à planta. Porque as plantas, elas têm a fotossíntese. Sem elas, o mundo não teria a sustentabilidade que tem. Elas têm uma função que você nunca vai ter na sua vida. Você não serve nem pra ser uma planta. Você não serve pra isso. Você é uma bosta. Você, usuáriozinho de droga, patérica, o skinny guy, você é simplesmente um ponto de erro num sistema que foi criado de maneira complexa para que as pessoas fossem prósperas. Você é aquele ponto da desgraça que contribui para quê? Para que nada dê certo. Você, junto com todas as outras pessoas que estão nesse meio aí, você não passa disso. Se a gente estivesse falando de um computador aqui, você seria o famoso lixo eletrônico. Sabe pra onde você iria? Pra lixeira e seria deletado. Pra sempre. Você é o resto. Você é aquilo que não se aproveita nada. Só que como a gente é ser humano, a gente tem moral, a gente procura ter boa conduta, ninguém vai te jogar num buraco e te enterrar lá. Não vai fazer isso, né? A gente ainda quer pagar de tonto. A gente quer te colocar consciência na sua cabeça pra ver se você acorda pra vida. E passa a ser minimamente um cidadão legítimo. Mas você é tão burro, tão comprometido, do ponto de vista cerebral, que você não consegue nem enxergar isso. Não é verdade? Então, parabéns. Viva bem relaxadão aí, usando a sua droga e contribuindo pra morte, pra desgraça, de merda, hein? Quantas pessoas no mundo, hein, não sofrem por causa disso? A Cracolândia é uma beleza. Por que você não vai morar lá na Cracolândia? Você não quer ficar relaxado? Lá na Cracolândia tem um monte de relaxado. Os caras deitam lá, escolha um espaço lá pra você, você fica lá tranquilo, irmão. Ah, não, mas você não é, né? Você é o drogado moderno, você fica dentro do seu condomínio, não é verdade? É aí que você quer ficar, não é? E se dá alguma merda, se alguém invade a sua casa, você liga pra polícia. Só que aí você esconde a sua droga antes. Não, esconde porque... eu dependo da polícia, eu chamo eles quando for interessante pra mim. Mas se for pra pegar minha droga, me bater, enfiar uma cacetada no meu lombo, aí não. Aí o policial não vale nada. Aí todo policial é corrupto, policial não presta, o Estado é um vilão, não é verdade? Seu relativista de merda. De nada. À época em que o escândalo foi revelado, 6 clubes do interior paulista admitiram ao jornal Folha de São Paulo que seus jogadores haviam sido sondados para forçar derrotas de suas próprias equipes e assim fazer os apostadores lucrarem. Claro, eles receberiam valor por isso. Como eu disse, a Operação Game Over foi deflagrada em 2016, muito antes do setor de apostas passar pelo crescimento avassalador e ter a importância que tem hoje no Brasil. Mas, recentemente, ficou claro que as fraudes em partidas de futebol continuam acontecendo. Não me diga. Não me diga. Quer ver? Fraude em partida de futebol? Legalize a maconha, mandou R$5. Mas Xandão, na Bíblia fala para usufruirmos das coisas criadas por Deus na natureza. Maconha é literalmente uma erva, seu merda. Como você vai me dizer que tá mais certo que a própria Bíblia?
a gente percebe claramente que é um usuário de maconha que ele ainda consegue digitar, né? Ele consegue digitar totalmente errado, né? Porque olha o jeito que ele faz, ó. Ele coloca a vírgula no lugar errado, ó. Ele escreve errado. Carlos mandou R$5. Olha isso aqui, ó. Usufruímos. É como eu acabei de falar. O criador criou veneno também e tá na natureza. E essa erva faz parte. Ela tem uma parte que envenena o seu espírito e acaba com o seu cérebro, tá? Já que você usa maconha, então, você tem que usar veneno. Você vai ter que usar outros venenos também. Se você parte dessa lógica que tá na natureza pra usar, você tem que usar tudo, então. Ah, não, Xandão, mas se eu tomar, ele vai fazer eu cagar até as tripas. Tá na natureza. O Criador nunca proibiu na Bíblia. Ele nunca falou, ó, isso aqui você não usa. Tá lá. Você vai usar. Ah, mas se eu tomar isso aí, vai me dar febre. Você vai usar. Tá na natureza. Tá gostando, seu merda? Você não quer ser coerente? Claro que você não quer ser coerente. Você é apenas um drogado, cara. Você é um ser deplorável. R$5. Patérica, ó. A conduta de vocês é de... Olha, de trazer lágrimas aos olhos. Eu fico com pena da mãe e do pai de vocês. Até mesmo em grandes competições nacionais. Não foi à toa que um jogador brasileiro de grande renome e que se aposentou recentemente alertou sobre o quão perigoso todo esse esquema de apostas e fraudes pode ser, como vocês já vão ver. Nas últimas semanas, foi revelada outra investigação, agora do Ministério Público de Goiás, que apura... E você cresceu sem consumir veneno, seu beta? Você é relativista também, seu ex-maconheiro. Nananina não. Que você sugava umzinho depois da escola quando era mais novo. Nananina não. Você tá errado de novo, fera. Por que eu acabei de usar o exemplo da trembolona aqui? Porque eu usei a trembolona. E quando eu descobri o efeito colateral dela, o que eu fiz? Eu tirei. Porque eu descobri na prática também os efeitos colaterais dela. A falta de informação faz a gente cometer erro. Quando você aprende, você tem dois caminhos. Ou você melhora, ou você continua cometendo erro. Certo? Então é assim. É assim que funciona. Outra coisa aqui que você está fazendo errado. Você está comparando a maconha com todos os esteroides. Mundo dos hormônios. Primeiro, você não sabe nem o que é testosterona. Segundo, você não sabe nem para que ela é utilizada. Então, calado. A testosterona, ela é utilizada até para tratamento médico. Dependendo do caso, quando a pessoa está muito debilitada. Mulheres, quando atravessam a faixa etária dos 45, 50 anos, fazem uso de hormônio em gel, absorção em gel. Pra quê? Pra reequilibrar o corpo, pra ter um funcionamento melhor da cabeça. Homens acima de 40 anos começam a perder testosterona, começa a ficar o famoso broxa, começa a perder sua capacidade, faz uma reposição hormonal, vai lá pra melhorar, um tratamento de reposição hormonal. A diferença, companheiro, do veneno e do remédio é a dosagem. Tá certo? Então você querer comparar uma droga que faz mal, que você simplesmente utiliza e aquilo tá te trazendo um efeito negativo brutal, é diferente de você usar um medicamento que pode te ajudar em algum problema que você tenha. É aí que tá a questão. Por que a trembolona nunca deveria ser utilizada por ninguém? Porque a partir do exato momento que você tá usando, aquilo está acabando com a sua cabeça. A trembolona, eu falei aqui pra vocês, ela não foi feita pro consumo humano. A trembolona é um esteroide totalmente diferente dos outros. Os caras usam porque eles querem saber de performance e foda-se. Eles querem subir lá e ganhar o campeonato. E aqui eu não tô discutindo isso. A competição exige que eles usem, porque todo mundo usa. Se o cara não usa, ele tá automaticamente atrás do outro que tá usando. Se isso tá certo ou tá errado, essa conversa a gente pode ter outra hora. Agora, a gente não pode anular o fato de que o negócio faz mal. Da mesma forma que a maconha, a cocaína, Potenai. Potenai é um produto feito para cavalo, não é? Porém, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que usam, sabe por que eles usam? Porque o Potenai tem metanfetamina. É uma parente da cocaína. É uma espécie de cocaína líquida. O cara injeta aquilo traz aquela sensação de cara foda pra ele. Até a pessoa mais retraída do mundo passa a querer conversar com todo mundo. Você começa a ficar viciado a partir da primeira aplicação.
São coisas que não deveriam ser permitidas chegarem de maneira nenhuma na mão de um ser humano. Mas é permitido. A pessoa vai lá, ela fala que vai comprar pro cavalo, ela consegue uma receita com um farmacêutico da confiança dela, um médico, etc. Ela consegue pegar o produto e começa a usar. E você acha que os donos das agropecuárias estão preocupados com essa saúde? Eles vão te vender, porque eles querem lucrar. R$5,01. A maconha também pode ser medicinal. Depois que Não. o vizinho deixou eu dar uma tragada, meus olhos se abriram e comecei a ver as coisas de um jeito acima do normal. Abaixo do normal, né? A maconha, ela é utilizada não essa maconha que os noiados usam. Existe um princípio ativo dela que é retirado e dali sim eles fazem. Por exemplo, para tratamento de Parkinson. Já existem artigos científicos, a medicina já utiliza, por exemplo, o THC, uma parte extraída da erva. Não é que eles pegam essa maconha patética, essa bosta de cavalo suas aí que vocês ficam fumando. Não é que eles pegam aquilo ali e faz o medicamento daquilo ali. Eles pegam a erva pura, removem o THC e dali eles constituem o medicamento. Isso não tem absolutamente nada a ver com essa maconha aí que é traficada. Então é isso, cara. Vocês precisam colocar o pingo em cima do i. Vocês têm que entender a diferença daquilo que é chamado de droga, quais são as diferenças delas, quais são os efeitos que elas causam, por que que uma vicia, por que que a outra pode ser retirada uma parte dela para tratamento medicinal. Tem que saber essas coisas, cara. Senão você começa a misturar tudo e você acha que isso daí te dá permissão para você usar do jeito que você usa. Não é assim que funciona. Denúncias de manipulação de resultados na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Isso mesmo, a segunda divisão de elite no país. A apuração começou a partir de uma denúncia do próprio presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, que havia decidido ir à polícia após começar a investigar, ele mesmo, uma movimentação estranha após os jogos do time. Ele evidenciou que o meio-campista Romário foi convencido por apostadores a cometer um pênalti no primeiro tempo, numa partida contra o Sport Recife, durante a última rodada da Série B de 2022. O jogador do Vila Nova... Você está relativizando. Bebe álcool o dia todo. Bebo mijo da sua mãe o dia todo. representava apenas 1/3 da manipulação pretendida pelos apostadores, pois eles tinham comprado 3 jogadores para cometerem 3 pênaltis no primeiro tempo, dos 3 jogos daquela rodada final. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Em 2 jogos, os pênaltis de fato aconteceram, mas no jogo do Vila Nova, as coisas desandaram para o grupo, pois Romário não foi escalado. Desesperado, ele que já havia recebido a sua parte antecipadamente, tentou uma cartada final, convencer alguns de seus companheiros de equipe a fazerem o trabalho sujo, só que ninguém embarcou no esquema. Outros jogadores, atuando em times de outros estados, também estão sendo investigados pela polícia pelo mesmo crime. São eles Mateuzinho, que atua pelo Cuiabá, José, que joga pela Tombense de Minas Gerais, até ser afastado, e por fim, Gabriel Domingos, companheiro de clube de Romário no Vila Nova. Mateuzinho nega veementemente que tenha se envolvido em qualquer tipo de manipulação de resultados, quando ele cometeu um pênalti no primeiro tempo da partida entre Cuiabá e Sampaio Corrêa. Ele permanece jogando normalmente em seu clube no momento, inclusive marcou... Isso atrapalha até o avanço medicinal. Lógico que atrapalha. Isso aí, cara, é uma coisa. É um veneno, né, irmão? É veneno. Não tem esse negócio, cara. Não tem esse negócio. Um gol numa partida da Copa do Brasil, caindo em lágrimas na comemoração. Quanto ao José, ele já foi afastado do Tombense assim que a investigação se tornou pública. Pesa em desfavor dele a marcação de um gol contra bizarro, quando ainda atuava pelo Cruzeiro no ano passado, numa partida contra o Goiás. Ele ainda não se pronunciou. Por fim, o outro investigado é Gabriel Domingos, que assim como Romário, também pertence ao Vila Nova. Ele, porém, é alvo da polícia por supostamente ter emprestado sua conta bancária para que o colega Romário recebesse o pagamento das manipulações de resultado. O Ministério Público afirmou que a investigação ainda está se aprofundando e que os envolvidos, sejam eles apostadores ou jogadores, podem vir a responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Mas Matar como? A maconha deixa o cara lesado. Álcool mata mais, é livre. Para de ser burro, seu idiota. O álcool é totalmente diferente da maconha. O cara morre por causa do álcool porque um imbecil sai, bebe que nem um retardado, pega o carro e volta pra casa. Ou vai pra zona, morre indo pra zona. Morre indo na casa da mulher que corneia ele porque recebeu uma mensagem. R$5. Sua anta. São situações, contextos totalmente diferentes. Um maconheiro não morre. Ou às vezes pode até morrer também. Não sabe o que pode acontecer. Só que o que acontece com a maconha? O efeito negativo que ela traz pra você é diferente. Porém, não deixa de ser um efeito negativo. São contraditórios. Eu tenho evidência pessoal. Meu cachorro tava com dor de barriga por dias. Depois que dei maconha junto com a ração dele, ele ficou muito melhor. Puta que pariu, mano.
Você acha que a criatividade dos criminosos acabou por Só fartava essa mesmo. Ficou muito melhor, né? Ele morreu, melhorou mesmo. Porque era uma sofrência. O dono dele, que é você no caso, né? A maneira como você cuidava dele. Melhorou mesmo. Foi pra ter um dono patético desse aí. aí? E sempre Antes da disseram que morte. existiam fraudes acontecendo em jogos de futebol, mesmo numa época quando não estavam sendo realizadas partidas. Um esquema de fraude em jogos fantasmas chegou a movimentar 10 milhões de reais em casas de apostas pelo mundo em meados de 2020, quando os jogos do mundo inteiro estavam suspensos por conta da crise de saúde. A TV Globo revelou a investigação de um jogo-treino fantasma marcado para 25 de março de 2020 entre os clubes Andraúz do Paraná e Serrano da Paraíba. Um volume milionário foi movimentado por 200 casas de apostas em todo o mundo durante o suposto jogo, mas há graves indícios de que a partida não tenha acontecido de fato. O advogado do paranaense Andraúz insistia à época que o jogo contra o Serrano aconteceu, mas também admitiu que o clube paraibano não tinha enviado uma delegação oficial para a realização do confronto. De uma forma ou de outra, a partida, tendo acontecido ou não, movimentou 10 milhões de reais no mercado estrangeiro de apostas. Isso nos mostra também que o problema não é só no Brasil, mas uma questão global e que vem acontecendo há vários anos. A Agência Mundial de Monitoramento de Apostas, Sport Radar Integrity Services, detectou mais de 1.000 suspeitas ao longo de 2022 em aproximadamente 85 países e que abrangiam não só futebol, mas outra dezena de esportes. Segundo a agência, mais de 130 partidas suspeitas de manipulação de resultado no futebol brasileiro. A maioria ocorreu em ligas inferiores e que aconteceram até outubro do ano passado. Mas o Sport Radar é impedido contratualmente de revelar quais foram essas partidas. Eles se utilizam de um sistema de monitoramento que detecta padrões de apostas irregulares e suspeitos. Funciona à base de algoritmos sofisticados de aprendizado de máquina e um banco de dados dos palpites que coleta em tempo real informações de mais de 600 operadores globais de apostas. A agência atua no Brasil desde 2016 e já assinou um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para monitorar jogos sob a tutela da entidade e das federações estaduais filiadas a ela. Ela também Não, e o mais engraçado é o seguinte, os caras que falam esse negócio aí que o álcool mata mais, primeiro que eles não sabem interpretar o contexto da situação, seguida de morte por conta de álcool. Outra coisa, o cara que assalta os outros na rua e mata essas pessoas, na maior parte das vezes o cara tá sob efeito de algum tipo de droga. Pode ter sido maconha, pode ter sido cocaína. E a pessoa que morreu, isso daí você não leva em conta na estatística? O álcool mata o usuário, mata mais o usuário. Só que a pessoa que morre por conta de um usuário de droga que vai lá, assalta e mata, isso aí não entra em linha de conta. Percebe que são cenários diferentes e ambos levam à catástrofe? Alguém acaba morrendo, seja o usuário, seja a vítima. Porque é uma porcaria. Tudo isso é uma porcaria. tem um acordo de cooperação com a Polícia Federal e já foram aplicadas punições em casos concretos de comprovada fraude em jogos de futebol? A resposta é sim. No início de 2022, o Campeonato Cearense de Futebol chegou a ser suspenso sob suspeita de manipulação dos placares. Na ocasião, o Clube Crato foi excluído do campeonato após terminar a primeira fase da competição na lanterna, tendo sofrido 39 gols em apenas 14 jogos. Mas uma denúncia de irregularidade flagrante... Eles cheiram pó e não fumam maconha, uma diferença. A diferença que essas duas drogas causam no nosso cérebro são nítidas. Porém, ambas causam uma distorção da realidade por parte do usuário. Então, uma pessoa que vai lá e assalta, qualquer droga que ela use, aquilo vai tirar a percepção dela de realidade. Muda a estrutura mental dela. Não tem como. Se perguntar sobre eles não sabem sequer o que contém na droga, só repetem discurso pró-legalização. Você também está relativizando, Xano. O esteroide pode sim ser usado medicinalmente, porém você não faz uso dele assim, você usa porque quer ser grande. Mas peraí, Davi, como que você pode afirmar isso? Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe a maneira que eu uso esteroide? Esse é o segundo ponto. Você sabe como que foi a minha trajetória com esteroide, embora eu sempre tenha deixado bem claro aqui como que eu utilizo, por que que eu utilizo, o que que eu vi de problema, o que que eu não vi de problema? Você está partindo de um pressuposto que você sabe, que você conhece a minha vida, você não conhece, tá? A diferença, o efeito que isso causa... Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui para você entender o que eu tô falando. O esteroide, da maneira que eu uso, não altera a minha mente. Quando eu usei a trembolona, aquilo alterou a minha mente. E eu sou um cara que eu tenho a mente forte. É difícil alguma coisa assim mudar a minha percepção. Esteroide não muda em nada. Por que que não tá mudando em nada? Porque da maneira que eu utilizo, a única coisa que eu consigo coletar são benefícios. Por que você acha que eu tenho um acompanhamento médico para fazer isso? Você consegue ter um acompanhamento médico pra você ficar fumando maconha? Vai lá no seu médico e fala assim: então, doutor, eu tô querendo potencializar os meus,
Eu quero potencializar o meu corpo, melhorar as minhas atividades diárias, né? Preciso ter mais foco, preciso desenvolver massa muscular, preciso melhorar minha mente. Me passa um ciclo de maconha aí. Ó, você vai fumar toda terça e quinta, 35 gramas, tá? No sábado, de repente, você tiver... Ô, cara, você não passa de um pascácio. Você não passa de um pascácio. Para de balançar a cabeça, seu merda. Tá? Você tem inveja dos jogadores porque são melhores que você. Se o Neymar quiser, ele compra o seu butico e brinca de desentupir privada com a vara dele. Aham, compra sim. O seu que tá à venda, o meu não tá à venda não, irmão. O seu eu sei que ele compraria, tem muita gente que venderia. Se o Neymar chegasse aí pra esse chato aí do jeito que alguns são e oferecesse aí uma graninha alta, eu sei, vocês liberam. Vocês são os modernetes, tá? Eu sei disso. Não tô sendo relativista. Eu desafio qualquer um a pegar algum tipo de incoerência que eu esteja cometendo aqui no que eu tô falando. Eu tô sendo extremamente claro. Por que eu tô sendo claro? Porque eu conheço os efeitos. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não faço nada da minha cabeça. Como eu falei pra vocês, a questão do esteroide. Primeiro, esteroide é uma coisa diferente de maconha. Já começa daí. E eu já falei aqui algumas diferenças. Segundo, eu tenho acompanhamento médico pra isso. Sim, eu sei que hoje em dia o seu uso é de TRT. Mas a princípio foi sim por estética, até porque para repor, alguma coisa precisa estar faltando, e você não tinha déficit de hormônio, usou o P-Crescer. Aí você falou certo. Na primeira vez que eu fiz o uso de esteroide, eu não precisava ter feito. Só que naquela época, eu tinha uma cabeça diferente da que eu tenho hoje. Por isso que eu falo, a experiência negativa nos leva a uma espécie de perfeição. Quando todo mundo vem aqui e me pergunta se tem que usar esteroide, qual é a coisa que eu falo? Não usem. E eu cito o meu próprio exemplo como exemplo. Isso se chama coerência. Eu usei numa hora que não precisava ter usado. Tive os resultados que queria? Tive, porém, parei de utilizar depois. Voltei a ser natural. Agora, depois que aconteceu tudo isso, que eu fui lá pra São Paulo, que eu fui pro CT, que eu tava com um projeto de querer subir pra competir, o que eu fiz? Eu comecei a fazer acompanhamento. Porque daí eu falei, agora que eu consigo ter condição pra fazer um acompanhamento, eu vou fazer o uso desse negócio pra tentar diminuir os colaterais, talvez dê certo. O que aconteceu quando eu comecei a fazer o acompanhamento? Pra buscar performance, eu percebi que aquilo não valia a pena, porque os efeitos negativos estavam começando a surgir. Porque daí eu passei totalmente do limite. Eu tirei a função de repor um hormônio pra ter uma condição de vida melhor e passei a querer performance. Aí o que aconteceu? Minha cabeça ficou desestruturada. Então aí eu acordei pra realidade. Percebi que é uma fraude também. E outra coisa que é fraude, a questão do esporte, do hormônio. Se você gasta dinheiro com esteroide, tenha em mente que é como você ter um carro alugado. O carro não é seu. Você tá alugando pra andar dentro dele. A partir do momento que você para de tomar, acabou. Vai tudo embora. Então, sabendo de tudo isso, o que eu entendi? Eu falei, cara, por que diabos ficar torrando dinheiro com uma porcaria dessa que não vai me trazer benefício nenhum? Só efeito negativo. Se eu colocar na balança os efeitos positivos e negativos, é só efeito negativo. É só efeito negativo. Então eu entendi, e aí eu busquei um médico. Você broxou? Claro que não, irmão. Nunca tive problema disso. Só broxa. A pessoa que usa esteroide só broxa se ela for burra. E tem um monte, eles usam do jeito deles. Faz ciclo de deca. É só, o cara tem que ser o cúmulo da burrice pra conseguir isso aí, tá? O que eu fiz então quando eu percebi todos esses efeitos negativos? Eu falei, eu vou buscar um médico e vou querer agora focar na saúde. E aí, através do acompanhamento médico, eu faço da maneira que faço hoje em dia. Eu não tenho nenhum tipo de colateral, nada. E vivo minha vida perfeitamente, cara. Simples assim. Não me traz nenhum tipo de malefício. Então as coisas, por isso que eu falo, eu passei pela situação, eu sei o que eu tô falando pra você. Eu não tô falando da boca pra fora. Vocês que vêm aqui falar de anabolizante, vocês vêm porque vocês sim estão desesperados atrás de estética. Vocês querem ser que nem um atleta é. Aí vocês vão lá, vocês vão tomar um monte de coisa, vão tomar errado, vão torrar dinheiro com isso. E o que vai acontecer? Vai estragar a cabeça de vocês, vai bagunçar o eixo hormonal de vocês, a troco de quê? Endocrinologista passa receita com farmácia, é sim, galera. Claro que é. Ô, irmão,
Mas isso aí é básico. É que a turma aqui não sabe, mas é bom eles saberem, tá? Não é nada ilegalmente, galera. Então assim, por que, de novo, vou repetir o que eu sempre falo. Por que quando vocês vêm aqui e falam assim, Xandão, quero fazer um ciclo. O que eu falo pra vocês? Eu falo, ó, primeiro, qual que é a sua idade? Por que você tá querendo fazer o ciclo? Ah, eu tenho 23 anos, eu quero fazer por estética. Não, você tá errado, você não precisa fazer. Você vai fazer merda na sua vida. Aí é a opção do cara se ele quer fazer ou não. Problema dele. Se o cara tá numa condição onde ele quer fazer um ciclo, só que ele é mais consciente, o que eu falo pra ele? Falo, vai fazer através do acompanhamento médico. Por que acompanhamento médico? Porque o médico, ele vai falar pra você assim, olha, essa dosagem aqui que você vai utilizar, ela vai servir pra melhorar os seus efeitos nesses termos aqui, ó. E de colateral, você vai ter praticamente nada. Esse uso é controlado. É uma coisa que vai te trazer benefícios, tá? Fora que o uso de esteroides, ele está diretamente alicerçado a ótima alimentação, condicionamento físico. Ele faz parte do contexto de vida de uma pessoa que tem já, desde sempre, essa disposição de treinar e melhorar. Não é uma coisa que você fica usando simplesmente pra deixar sua mente lá assim, ó, como o maconheiro faz com a maconha, por exemplo, pra te trazer brisa. Não tem nada a ver com isso. São coisas estantes. É muito diferente. Então é isso, galera. Você tem que trabalhar com o cenário exatamente como ele é. As coisas têm suas diferenças. Ah, Xandão, eu tô querendo fazer aqui, por exemplo, ó, eu tô querendo fazer um ciclo de testosterona mais trembolona. Injetar trembolona toda semana eu estou balanceado. Você deveria provar maconha pelo menos uma vez na vida, Xandão. Cala a boca, moleque, para de falar bosta. Você chega e fala assim pra mim, ó, Xandão, eu quero usar testosterona e trembolona. Não, cara, não seja burro. Porque se o cara usar trembolona, eu já falei o que vai acontecer. Eu nunca recomendaria o cara fazer isso aí. Ah, Xandão, mas eu quero competir. Então, irmão, você que se foda. Aí é opção sua. Se você quer entrar no mundo da performance e você tem que utilizar isso aí, é opção sua. Prata mandou R$5. Só que você vai ter que Xandão, lidar com os colaterais. O ativo da maconha na medicina certo? Tá liberado? Ou tem que buscar alternativas? Na sua opinião? Não, tá liberado. Não tem nada a ver. O uso medicinal... Parem, meu Deus do céu. Primeiro que não existe uso medicinal de maconha. Isso é uma linguagem até caniestra. Não é a maconha. Porque você fala que o uso medicinal... Quando você usa esse termo, uso medicinal da maconha, tem gente até que chega a imaginar que tem nego fumando lá no hospital a maconha. Uso medicinal de maconha, eu já falei, é uma parte que é removida. CBD, THC, tá? Existe uma diferença. É uma parte que é removida, transformada em medicamento. E isso pode ajudar pessoas até em Parkinson, por exemplo. Tá? E outras doenças. Isso existe e é favorável, extremamente válido. Isso, na verdade, é formidável. Ou seja, até de um veneno da natureza, até de uma planta maléfica, é possível tirar uma estrutura de dentro dela que é benéfica e pode ajudar você em alguma doença. Isso é fantástico. Agora, usar da maneira como vocês têm na cabeça, vocês são mal acostumados, do jeito que as pessoas fazem, aí não. Porque daí você tá pegando o quê? Você tá pegando alguma parte boa? Não. Você tá usando veneno, direto, pra causar uma brisa na sua cabeça. Uma pessoa que quer viver fora da realidade. Que, aliás, toda droga faz isso, né? A droga, esse tipo de droga aí, o que ela faz? Ela quer te tirar da realidade. Por que diabo você quer viver fora da realidade, irmão? O que existe no mundo que te deixa tão ansiosinho a ponto de você querer usar algo maléfico pra sua cabeça, pro seu espírito, pra você sair da realidade? Isso não existe, irmão. Você pode ver que as pessoas que fazem isso, 99% das vezes, são pessoas que têm problemas internos sérios. Não sabem como lidar, têm uma vida afundada de merda, bosta, uma pessoa fraca de espírito, Felipe, e ela utiliza. Porque na cabeça dela, ela acha que aquilo ali tá deixando ela mais confortável, quando na verdade só tá deixando ela mais dependente e tá fazendo com que ela viva numa realidade mentirosa. Distorce. Você percebe a diferença de uma coisa pra outra? De esteroide pra maconha? Já parte de um princípio totalmente diferente. Então é isso, galera. Esses aí são os fatos. Quer vocês queiram ou não, quer eu queira ou não. Eu só tô falando pra vocês aqui a coisa como ela é. Como é feita. E é isso aí, velho.